pessoal, bom dia. Meu nome é Guilherme, espero que todos estejam me escutando bem. Eu trabalho aqui na FH, eu trabalho na área de soluções da FH, arquiteto de soluções. Trabalho hoje bastante voltado a inovações, a novidades do mercado, e uma delas, a que vem impactando um grande número de nossos clientes aqui, é a nota fiscal eletrônica nova versão 4.0. Hoje nosso objetivo aqui com esse webinar é explicar um pouco dos impactos, mostrar quais são as datas, o que a gente vai fazer, quais são as opções para diversos cenários. Vou falar também dos principais pré-requisitos, quais são as principais mudanças e como a gente se prepara para entrar na nova versão, entrar na nova versão do XML de nota fiscal. Durante a apresentação, quando forem surgindo as dúvidas, podem ir guardando essas dúvidas. Eu vou liberar 15 minutos ao fim da apresentação para feedback, para dúvidas, para conteúdos através do chat. Podem ir guardando essas dúvidas. Dentro desses 15 minutos eu vou responder o maior número de perguntas possíveis. O objetivo da nossa apresentação aqui é tirar dúvidas sobre o processo de nota fiscal e também a forma de implantá-lo em ambientes onde possuem hoje o GRC, NFE, que são alguns casos de nossos clientes, mas também em ambientes onde não há o GRC ou existem outras soluções para emissão de nota e também recebimento de notas fiscais. Bom, então aqui nós estamos aqui falando hoje da saída da NFE 3.10 e a entrada da NFE 4.0. É uma substituição técnica, é uma substituição do layout técnico de envio de notas fiscais. Essa substituição ela vem como um pré-requisito, a secretaria não nos dá muita opção, ela é por fazer isso, o histórico dela nos mostra isso. Assim como na nota fiscal 3.10, a nota fiscal 4.0 traz diversos novos campos, novas formas de trabalhar, novas obrigatoriedades de informação ao fisco. E com isso nós precisamos nos preparar tanto na parte sistêmica quanto na parte processual. Precisamos estar preparados também para saneamento de dados, para cadastros, para novas rotinas de cálculo, e é isso que a gente vai comentar aqui durante a apresentação. Prazo para implementação, então vamos falar um pouco do prazo para implementação da NFE 4.0. A gente coloca aqui que ele está acabando, muitos de vocês já devem ter escutado alguns prazos, já devem estar cientes de algumas mudanças. Falando de histórico da secretaria, a gente sabe que ela é conhecida por ora alterar um pouco essas datas, e eu estou trazer aqui para vocês as datas mais atuais, as datas que eu acredito que vão ser cumpridas pela secretaria e que podem impactar hoje o nosso dia a dia da operação. Hoje, então, nós já temos o ambiente de operação. Aqui na parte de julho, dia 3 de julho de 2017, foi liberado os ambientes de homologação para que as empresas comecem a emitir notas em ambiente de teste na versão 4.0. Isso significa que desde 3 de julho hoje empresas já podem estar emitindo nota nos ambientes de homologação. Aí vem a próxima data, que é a data onde agora as empresas vão poder enviar notas fiscais em ambientes produtivos. Essa data é dia 2 de outubro de 2017. O que isso significa? Significa que em 2 de outubro, qualquer empresa que estiver apta ou estiver adequada no seu sistema à emissão de notas fiscais 4.0, pode assim fazer. O que isso impacta? Qual que é o grande ponto de atenção quando a gente fala dessa data? Muitas empresas que acompanharam um pouco da cronologia que foi feita para a nota fiscal, vocês vieram acompanhando que houve uma postergação da data no passado. A data inicial não era 2 de outubro, a data inicial era um pouco mais agressiva, e agora a secretaria ela está garantindo que em 2 de outubro
todos que tiverem com seus sistemas preparados para a emissão de nota fiscal 4.0 podem já assim fazê-lo no ambiente produtivo. O que isso impacta para as empresas que optam ou não fazer essa migração, essa emissão de nota fiscal agora no começo? O principal impacto para essas empresas são a interação com seus fornecedores. O que isso significa? Significa que, na prática, a partir de 2 de outubro, nós podemos ter fornecedores, ou seja, qualquer fornecedor de nossa empresa, emitindo nota nessa versão e, consequentemente, nós precisamos receber essa nota, armazenar essa nota, processo de entrada nessa nota na nossa empresa. Então, se hoje nós possuímos a automação de GRC Inbound, que é a automação liberada no produto da SAP para entradas de notas fiscais, tanto entradas de transferência de centros ou entradas de compras normais e assim vai os cenários, se nossos fornecedores começarem a emitir notas fiscais na versão 1.0 e nós não tivermos o nosso sistema preparado para receber essa nota, o impacto é não recebimento dessas mercadorias. Significa que para esses fornecedores podemos ter uma disruptura no processo de recebimento das compras feitas. Isso é um impacto importante para empresas que dependem bastante dos seus fornecedores, que possuem relacionamentos bem estreitos e bem fechados com seus fornecedores. Ou seja, caso a gente chegue nessa data com a minha solução ainda não permitindo o recebimento de nota fiscal nessa versão, nós podemos ter um problema com o recebimento dos nossos fornecedores. E devido a isso, nós podemos sim, existem opções, e é por isso que nós estamos fazendo isso. Temos opções de fazer uma adequação primeiro técnica para recebimento dessas notas, recebimento das versões 4.0, e um posterior uma virada de chave para emissão de nota fiscal numa segunda data, um segundo go live, uma segunda virada de chave. Por que eu digo isso? Porque ali na terceira data, que é dia 2 de abril de 2018, esta é a data onde nenhuma empresa que está emitindo nota fiscal 3.10 poderá emitir ainda nesta versão. Significa que a partir de abril de 2018, todas as notas precisarão ser emitidas na nova versão, na versão 4.0. Ou seja, quais são as nossas opções nessas datas? Nós temos, olhando para o dia 2 de outubro, olhando pela data oficial onde qualquer empresa pode emitir nota fiscal eletrônica, nós temos que nos atentar aos nossos fornecedores e aos nossos processos de automação de entradas. Agora, a emissão de nota fiscal, ou seja, quando a empresa parte e começa a emitir nota fiscal, eu posso escolher a virada dessa chave. Não necessariamente eu preciso entrar e eu preciso virar essa chave para emissão de nota. Eu posso, inclusive, dar um go live, entrar em ambiente produtivo, fazer uma primeira emissão, fazer uma homologação da solução, homologar que nós estamos emitindo nessa versão, e virar essa chave, aguardar até uma data oportuna ao negócio. É possível, a solução permite isso, não temos nenhuma restrição quanto a isso. Ou seja, nós temos, falando de um ambiente geral, nós temos algumas opções no processo de transferência para NFE 4.0. Qual que é o unificador dessas opções? Nós precisamos nos adequar até abril de 2018 para a emissão única e exclusiva da versão nota fiscal 4.0 e nós precisamos estar aptos a receber notas nessa versão a partir do dia 2 de outubro de 2017. Caso contrário, como eu disse, se um fornecedor emite nota nessa versão, nós podemos ter problemas no recebimento fiscal e dessa mercadoria. Então, falando de datas, essas são nossas principais barreiras que precisam ser alcançadas e também que precisam ser planejadas dentro de cada uma das empresas. Uma pergunta, sua empresa já está preparada para utilizar o layout da NFE 4.0? Muitas das empresas ainda não estão e tem um fator bem importante por elas não estarem adequadas ainda.
Hoje, os principais impactos da mudança, eles são impactos técnicos. Falando de impactos sistêmicos, as mudanças elas são, em sua maioria, alterações de campos e estruturas técnicas para o sistema de emissão de nota. A estimativa é de que mais de 1,3 milhões de empresas necessitam se adequar a este novo layout, ou seja, todas as empresas que hoje emitem nota fiscal de produto precisarão se adequar a este novo layout de emissão de nota. O impacto, como eu disse, é a impossibilidade da emissão de novas notas e devolução dessas notas com informações parcialmente erradas. A gente vai falar aqui de alguns campos novos que precisam ser preenchidos, alguns novos controles que precisam ser manuseados durante o processo de nota, e também além de algumas novas tags de impostos que precisam agora estar calculadas e aparecendo nessa versão do XML. É recomendado também que nós façamos essas modificações com tempo hábil para teste e homologação dessa solução final. Isso significa que deixar para a virada da chave ou a virada da não conformidade da 3.10, ou seja, deixar essa virada para acontecer lá em abril, onde não teremos mais a chance de voltar para a versão anterior ou de executar testes completos da solução, é um risco para a empresa. Então, é prudente, é indicado que se faça isso com antecedência. Isso significa que o quanto antes a gente começar a pensar nessa migração e o quanto antes a gente pensar nessa virada de chave, melhor, mais tranquilo será a virada e a troca dessa versão. Para quem não está me escutando, as meninas vão ajudar aqui, vão entrar em contato. Eu disse ali atrás que existia um motivo principal para a maioria das empresas que hoje contêm SAP, ou seja, possuem SAP no seu landscape, não terem ainda se adequado a essa realidade. E o principal motivo é que a SAP ela liberou a sua solução por completo, ou seja, liberou todas as suas notas para serem aplicadas, modificações a serem feitas no ambiente em 21 de 2017, ou seja, há aproximadamente 8 dias atrás. Isso significa que até 8 dias atrás existiam partes da solução liberadas, mas ainda não a solução como um todo liberada para implantação. A partir dessa data, a partir do dia 21/8, nós temos a possibilidade de executar qualquer projeto, iniciar qualquer conversão da versão do XML. Isso significa que, a partir de agora, a partir desta versão, a partir desta data, nós podemos sim já virar a chave, nós podemos já iniciar projetos, já começar a se adequar ao processo tanto de recebimento quanto de emissão de nota fiscal. Aqui eu deixei aqui é uma nota importante, uma nota FAQ, é uma nota de perguntas da SAP, onde ela explica e ela fala um pouco dessas datas. Quem tiver acesso, quem tiver interesse, pode utilizar essa SAP Note. Importante, esse material ele vai ser disponibilizado a todos que foram cadastrados e participaram do webinar ao fim da apresentação. Quais são, então, as principais mudanças, os principais itens impactados no RP? O primeiro deles é a adição de novos campos. Então, nós temos, sim, novos campos na J1BNF-DOC e J1BNF-LIN. São as duas tabelas que contêm os registros de nota fiscal no SAP. Elas foram sim adicionados novos campos para controle de grupos, para controle de combustível. Esses campos nós vamos entrar em detalhe na sequência. Existem novos mapeamentos para NFE e para o XML dessa NFE. Isso significa que temos novas tags no XML e, por ter essas novas tags, precisamos mapeá-las com a informação de origem contida nos documentos de faturamento. Ou seja, agora nós temos novos cálculos e novas tags para emissão e disponibilização, por exemplo, do Fundo de Combate à Pobreza.
e essas tags precisam ser mapeadas e entregues ao XML. Este mapeamento ele é standard, ele é entregue via solução SAP, e a gente precisa, para os clientes que possuem e que usam o Fundo de Combate à Pobreza, precisam sim a uma revisão nessa etapa, nesse processo. Existem também mudanças nas badges. As badges são pontos de implantação onde comumente são customizados o preenchimento e automatismo de notas, de informações para ir na nota. Existem novas combinações marcadas, além dessas, como a gente está emitindo e enviando novas informações no processo de entrada, essas informações precisam ser recebidas e mapeadas também para os pedidos de compra, para as suas automações de entrada. Existem novos códigos internos e mapeamentos, ou seja, existem campos agora que possuem mais informação, como o grupo de destino da nota. Existem agora as opções de informação a serem preenchidas. Existem novas contas-chave, ou seja, para transferir esses valores calculados, existem agora novas chaves de impostos. Existem novas tabelas de impostos, ou seja, devido ao FCP e à necessidade de emissão e cálculo dessas taxas, nós precisamos também para as novas tabelas de impostos. Existem mudanças também na migração em relatórios de constantes. Essas mudanças, o que são? Lá na J1 Betax, que é a nossa transação, é o cockpit, a central de informações do SAP, onde eu faço a configuração de toda localidade, ele possui agora, houve modificações na migração dos dados, migração dessas customizações para as pricings e para os cálculos de impostos. Ou seja, agora existe novos programas e objetos de migração de dados serem feitas lá na J1 Betax, lá nessa transação cockpit de localização Brasil. Além disso, existem sim mudanças de lógica de cálculo nas TaxBRA e TaxBRJ, que são os esquemas de cálculo standards liberados pela SAP. Esse aqui é um resumo dos principais impactos que o RP terá com a nova versão do Layout 4.0. Falando de uma visão geral, nós temos então novos campos, novos saneamentos de base, nós temos novas regras de cálculo que vão interferir na emissão desses impostos e nessas novas tags do XML. Falando do recebimento dessas notas, existe também o novo pagamento dessas notas para o processo de automação de entrada. Então, um big picture aqui, uma visão geral das mudanças são migrações técnicas, mudanças técnicas que afetam a emissão e o recebimento dessas notas. Falando agora mais específico das alterações que envolvem, as alterações técnicas que envolvem mudanças nos campos de NFE. Eu separei na sequência quais são essas mudanças, quais são esses novos campos e quais são os principais impactos para os processos existentes, tanto na saída quanto na entrada. Nós temos novos campos para indicar a escala relevante, CNPJ fabricante da mercadoria e o código do benefício fiscal a nível de item. Então, a nível de item, esses campos aparecerão agora, estarão disponíveis para preenchimento e eles podem serem consistidos e preenchidos no momento da emissão da nota. Esses campos agora estarão disponíveis na tela, nas telas das transações, consultas e criações de nota fiscal, além de poderem ser mapeadas através da fatura. Nós temos também grupos de rastreabilidade novos. Hoje nós temos agora, dentro desse grupo de rastreabilidade, nós temos o controle do lote, a quantidade de produto dentro desse lote, a data da fabricação e produção deste lote, além da validade
e o código de agregação deste grupo, dessa rastreabilidade. O que isso significa? Isso significa que para empresas que trafegam medicamentos e trabalham com controles bem rígidos de lote, existem agora novas estruturas para serem preenchidas e traduzidas no XML de nota. Então, existe, além de uma nova aba lá nas transações de consulta e criação de nota, existe agora essa informação para ser mapeada ao envio da secretaria, ou seja, a transmissão ao fisco. Essa é uma adequação importante e ela precisa ser notada no momento de migração e virada de chave. Nós temos também o grupo de medicamentos, é o código Anvisa. Esse código Anvisa também foi parar lá nos controles de telas, lá nas novas abas dentro da nota fiscal. O importante notar que, para quem já trabalhou, para quem sofreu um pouco na migração da nota fiscal 3.10, que foi a mudança de versão do XML, a SAP ela liberou diversos controles de tela, ou seja, diversas formas da gente exibir ou bloquear essa informação a nível de tab, a nível de subtela na transação, ou seja, a nível de controle de dados, eu posso ocultar essas abas, ocultar essas informações, caso isso não seja relevante para o meu negócio. Tem também novos campos para os grupos de combustíveis. Então, agora nós temos percentuais de gás natural importado. Nós temos valor dessa partida. Agora, para os onde temos gás envolvidos, existe um novo grupo de controle e uma nova aba para ser preenchida. Também é muito importante notar que essas informações elas podem ser mapeadas ou podem ser preenchidas. Elas podem ser feitas das duas formas e elas vão estar disponíveis uma vez que feitas as implantações de elas já vão estar automaticamente disponíveis para preenchimento. Temos os novos grupos de cálculo com base no Fundo de Combate à Pobreza, o ICMS 60. Isso significa que com base na substituição tributária e nos processos que serão afetados pelo Fundo de Combate à Pobreza, eu tenho uma nova base, um novo percentual e um novo valor a ser informado a nível de item e cabeçalho. Isso significa que aparecerão alguns novos campos para eu informar. Não apenas o valor, o percentual e a base, mas também a alíquota suportada pelo consumidor final. Isso significa que, caso eu tenha feito o meu mapeamento dessas condições, criado condições de cálculo dentro da minha emissão de fatura, emissão de nota, automaticamente eu tenho esse preenchimento feito na emissão da nota. Significa que agora eu preciso informar em outros campos, em outros locais separados, ao invés de informá-los como valores apenas na minha nota. Eu tenho novos grupos de pagamento, então esses grupos de pagamento eu também tenho uma nova tela para isso. Ali eu vou preencher a forma de pagamento, os valores, os tipos de interação, quais são os CNPJs e bandeiras do cartão, quais são os códigos de autorização e o troco. E agora eu tenho uma nova aba para receber essa informação, receber este dado da secretaria. Pessoal, para quem for tendo dúvida, ao fim eu vou liberar 15 a 20 minutinhos para a gente tirar todas essas dúvidas aqui. Eu vi que já surgiram algumas dúvidas aqui no chat. Falando do Fundo de Combate à Pobreza, falando dos novos campos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza, eles são bem relevantes para operações internas ou interestaduais com substituição tributária. Eles agora são validados o percentual informado para o Fundo de Combate à Pobreza. Isso significa que agora esse percentual vai ser consistido na emissão da nota. Se tiver inconsistência, ele retornará e rejeitará essa nota. E a validação da somatória também
feita quando informado o Fundo de Combate à Pobreza e também o Fundo de Combate à Pobreza na substituição tributária. Significa que agora, se eu informar esses valores, eles não baterem com as somatórias ou não consistirem com o percentual, eu vou ter minha nota rejeitada e devolvida da Secretaria. O Fundo de Combate à Pobreza ele é um elemento que afeta diversos ramos. Então, a gente tem ele afetando ali no ICMS, no consumo dentro do Estado e na revenda dentro do Estado. Na substituição tributária, eu também tenho a revenda dentro do Estado para fora do Estado e o consumo para fora do Estado impactado pelo Fundo de Combate à Pobreza. Falando do DIFAL, eu também tenho o consumo para fora do Estado impactado pelo Fundo de Combate à Pobreza. E o ICMS de partilha ou emenda constitucional 87 também é impactado, também deve ser utilizado o Fundo de Combate à Pobreza para consumos fora do Estado para não contribuintes. Isso significa que, se hoje nós operamos ou temos algum desses cenários em nosso processo ou em nosso dia a dia, significa que a gente precisa ter um cuidado, ter uma atenção especial ao virar a chave da nota fiscal 4.0 no que tange o tema Fundo de Combate à Pobreza. Aqui eu trouxe alguns novos campos e como isso vai ficar lá no mapeamento das taxas de nota fiscal, uma vez que a gente adeque o nosso sistema. Agora nós temos novas condições, novos tipos de condições para serem traduzidos lá da fatura, ou seja, uma vez que eu mapeei isso, calculei isso, fiz toda a regra de cálculo na minha emissão de fatura, fiz a transferência desse valor à minha nota fiscal, ele vai aparecer com um novo tipo de taxa, e esse novo tipo de taxa é mapeado para o XML, é mapeado para a Secretaria através de novos campos, eles não são mais entregues através dos campos antigos. São novos campos para os grupos ICMS 00, ICMS 10, 30, 70 e 90. Esses campos são automaticamente mapeados, uma vez que a gente trouxe essas informações lá da fatura, lá da venda. Falando da automação de entrada, inclusive relacionando com uma das perguntas que já foi feita aqui. Na automação de entrada, eu preciso, dentro do meu processamento da NFE 4.0 com o Fundo de Combate à Pobreza, eu preciso adequá-las, eu preciso transferir estes valores. Os principais processos impactados por isso são compras normais e transferências de estoque. Quem possuem esses dois cenários implantados lá na automação, lá no GRC Inbound, eles são impactados sim, eu preciso mapear ali as tags de Fundo de Combate à Pobreza para cair dentro do meu pedido. Os principais cenários são operações internas com ICMS, operações interestaduais com substituição tributária e com default. Além da revenda, falando da revenda, também eu tenho operações internas, tanto de substituição tributária com ICMS ou apenas ICMS, e também operações interestaduais, falando de substituição tributária também. Isso significa que, uma vez que eu recebo uma nota agora na 4.0, se essa nota foi destacada o Fundo de Combate à Pobreza, eu preciso referenciá-la à minha condição no pedido e proceder com a minha entrada. Um impacto importante, aí falando também de GRC, de NFE Inbound, existem agora novos grupos de funções, novos pacotes de entregas standard para entregar a nota fiscal 0.0. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque a gente conhecendo bastante a solução GRC Inbound, a automação de entrada, a gente vê que existem, claro, customizações, muitos clientes preferem ou até customizam num nível grande o processo de automação de entrada. E para esses clientes que possuem uma automação no processo de entrada, é necessário um ponto de atenção especial. Por quê? Porque com esses novos grupos de função, esses novos programas, essas novas tabelas no processo de automação de entrada, eu preciso me atentar bastante por essas customizações feitas para traduzir essas customizações para esses novos locais, essas novas operações, esses novos
locais onde serão executadas agora as automações de entrada. Qual que é na prática o ponto de atenção? Se eu possuo um nível elevado de customização no meu processo de entrada, ou seja, tenho bastante desvio do processo standard, saio bastante do que é o mapeamento standard dos processos de entrada, eu tenho que ter uma atenção por essas customizações, porque existe uma chance grande de eu ter que revisar esses processos e colocá-los agora dentro desses novos pontos liberados pelo standard da SAP. É um ponto de atenção importante, porque a gente sabe que, devido ao nível de automação que muitas empresas possuem, o nível de customização, de parametrização desse processo, ele é alto. Então, nesse ponto, a gente traz esse ponto de atenção aos nossos clientes. Falando agora de atualizações necessárias para essa conversão. Muitos já devem ter escutado ou devem ter ouvido falar da propriedade ou da perda de suporte da versão do PI ou do sistema que faz esse tráfego de XML com a secretaria. O PI ou PO, ele é o sistema oficial da SAP que faz essa tradução, faz esse meio de campo entre a solução GRC e a nota fiscal. O que acontece? Por que existe essa conversa entre eu perder a versão, eu ter que fazer uma atualização de versão em cima dessa solução? Na primeira versão do PI, na versão 7.0, que foi uma das versões mais difundidas no mercado, tivemos muitas instalações do GRC, muitas instalações da solução GRC NFE com essa versão do PI, porque o pacote era um pacote bem comum nas vendas, nas implantações de GRC do passado. E muitos dos clientes, por esse sistema estar funcionando bem, ou por ele não apresentar muita manutenção, eles simplesmente permaneceram numa linha fixa ou numa constância de solução ali nessa versão do PI. Agora, com a secretaria mudando a sua versão de XML para 4.0, ela mudou um protocolo de autenticação, que é basicamente uma forma de autenticar o certificado da empresa junto à secretaria e homologar que aquela conexão é uma conexão segura. Ela fez um upgrade nessa plataforma tecnológica. Ela subiu essa versão mínima requerida para homologar essa conversa entre empresa e secretaria. Agora existe esse novo protocolo, o protocolo TSL 1.2, ele é mandatório agora para operar com a secretaria. E na versão 7.0 do PI, que é aquela versão que eu comentei, onde diversos clientes possuem instalados por conta desse pacote que no passado era ofertado, nessa versão não existe mais suporte para essa atualização do sistema da secretaria. Ou seja, o que originou esse requisito? A secretaria subiu a sua plataforma tecnológica na autenticação com as empresas, e essa versão do PI, uma versão um pouco mais antiga do PI, ela não é mais suportada para essa nova atualização da secretaria. Devido a isso, nós precisamos ter uma atenção caso o nosso sistema esteja na versão 7.0. 7.0, eu preciso fazer esse upgrade técnico. Se eu estiver na versão 7.1 ou superior, eu não tenho essa obrigatoriedade, não é necessário, por conta da secretaria, que eu faça essa atualização. Talvez seja interessante para cada cliente, cada cliente possui a sua rota de atualização, talvez seja interessante também aproveitar o momento e atualizar o sistema, aproveitar que serão feitos todos os testes integrados e atualizar logo a versão dessa solução para a última versão. Mas ela não é mandatória, eu não preciso que seja feita essa atualização para emissão de nota fiscal 4.0, caso eu tenha o PI na versão 7 ou superior. Significa que, resumindo, se eu tenho o PI na versão 7.0, eu obrigatoriamente preciso atualizá-lo, tanto por perda de suporte da SAP, quanto por atualização tecnológica da secretaria. Se eu tenho uma versão 7.1, uma versão do PI 7.1 ou acima, eu posso optar ou não
fazer essa migração dependendo do meu landscape tecnológico, mas ela não é obrigatória. Eu não tenho isso como obrigatório no meu landscape. Eu trouxe esse slide aqui só para tirar um pouquinho dessa confusão e esclarecer esse tópico para quem ainda estava com dúvida. Uma coisa importante também, a gente tem uma quantidade considerável de pré-requisitos. E nesse momento eu queria te fazer um adendo para os clientes que não possuem GRC. Aqueles clientes que não possuem hoje GRC. Para esses clientes que hoje não têm a solução de GRC, ou seja, possuem soluções parceiras, possuem outros fornecedores que enviam essa nota por eles, o que eu preciso então no meu sistema? Eu preciso primeiro atualizar a questão das notas, fazer o levantamento dessas notas e aplicar essas notas, fazer os saneamentos dos campos que eu mencionei um pouco mais acima, fazer os cálculos dos fundos do FCP, fazer os novos campos, adicionar essas novas informações nas notas fiscais. Uma vez feita essa adequação técnica no meu RP, eu preciso conversar ou fazer a interface com a minha solução parceira. Qual é o que eu preciso me atentar quando eu, por exemplo, não possuo a solução GRC? Eu preciso me atentar, quando eu não tenho essa solução, eu preciso me atentar na forma com que esse parceiro ou essa solução externa faz a solução com o meu sistema. Por que eu estou trazendo esse ponto de atenção? Nós conhecemos várias soluções de mercado, várias opções em players aqui, que utilizam de práticas onde são gerados arquivos, são gerados formas de entregar essa informação que não são as melhores formas entregues pela SAP. A SAP, ela entrega para soluções que não são GRC, entrega pontos de saída do seu sistema de uma forma bem standard, não precisando um alto nível de customização dessa solução parceiro. Ou seja, se vocês possuem hoje uma solução parceira que faz uma interação com o seu RP de uma forma não convencional, uma forma um pouco fugindo dessa solução, fugindo deste link standard para comunicação, eu sugiro que seja avaliada essa solução, porque o seu esforço de adequação ele é potencialmente superior aos demais. E existe a FH também, ela possui soluções para clientes que estão nessa solução, e ela possui também alternativas para fazer a migração destas para soluções mais adequadas, para soluções que usam a transferência de informação, a manipulação dessa informação ao fisco de uma forma bem mais em compliance com o SAP. Por isso que eu fiz esse paralelo aqui, para deixar bem nivelado aqui os clientes que hoje não possuem GRC. Então, os clientes que hoje não possuem GRC precisam atuar no ponto de vista do RP com a aplicação das notas e adequações dos processos, e no ponto de vista de interação com o fornecedor, o ponto de atenção é se atentar à forma com que esse fornecedor interage com o seu sistema. Se ele interage com o seu sistema de uma forma não convencional, gerando um reporte Z, um reporte customizado para extrair essa informação, criando um arquivo ou fazendo um arquivo em rede, criando um famoso TXT, eu sugiro que seja revista essa solução, seja repensada, conversada com esse fornecedor para entender se não há como usar as melhores práticas indicadas pela SAP. E para aqueles que ainda tiverem essa dúvida e desejarem migrar para uma outra opção que utilize solução standard para comunicar entre o seu RP e a secretaria, pode nos procurar que nós posicionamos, nós temos também soluções que fazem isso. Falando ainda do PI, né? A gente conversou um pouco do PI, mas eu queria também trazer um pouco da estratégia. Clientes que estão lá na versão 7.0, eles possuem algumas opções de migração. Eu tenho uma primeira opção, que não é uma opção tão indicada, mas ela é viável, onde eu apenas subo a versão do PI para a versão 7.4. Essa versão 7.4 ela não é a última versão. Ela não é a versão mais atualizada da ferramenta de integração com a secretaria do PI. Mas eu consigo executar essa opção mantendo ali a arquitetura de máquina
ou seja, mantendo o meu maquinário da forma que ele está, sem passar por uma mudança de estrutura, de infraestrutura para entregar a nota fiscal. Essa situação ela não é uma situação tão recomendada, por quê? Porque eu vou manter, eu não vou conseguir ir para a última versão da solução PI, porque a última versão da solução PI não trabalha nessa arquitetura única, ela não trabalha mais, ela é descontinuada para trabalhar nessa arquitetura única. E eu tenho uma camada ali, falando um pouco mais tecnicamente, eu tenho uma camada adicional de dados ali que eu não tenho necessidade agora nas últimas versões do PI. Ou seja, seguindo por essa solução, eu tenho zero adequação de infraestrutura, mas eu não estou indo para as últimas versões e as últimas melhores da SAP no que tange a integração com o governo. Eu tenho uma segunda opção, onde eu consigo fazer uma instalação de um ambiente PI, fazer essa instalação à parte do ambiente PI, utilizando o que a gente chama ali de duplo stack ou dual stack, onde eu tenho uma parte ABAP e uma parte Java. Falando um pouquinho mais alto nível, eu tenho uma solução ainda um pouco antiga, falando dessa opção. E eu tenho a última opção aqui, que é a opção mais indicada, é a opção que a gente vem posicionando, onde eu instalo um novo PI, eu instalo um novo PI do zero, uma nova instalação mesmo de integrador, e eu configuro este integrador para comunicar com o seu GRC. Do ponto de vista de arquitetura técnica e de nivelamento de soluções, essa é a melhor solução, porque estamos indo para as últimas versões da SAP, mas existe sim um impacto em infraestrutura, pois eu precisarei dividir um pouco essas máquinas durante o projeto. Eu não vou ter isso apenas em uma máquina, eu posso ter isso em duas máquinas. Só trouxe aqui uma visão porque existem estratégias para todos os clientes que vão migrar, e essa estratégia ela vai variar bastante da forma com que o cliente interage com a sua arquitetura técnica, com a sua infraestrutura local. Só queria deixar bem claro aqui que essas três opções elas são viáveis, elas entregam a nota fiscal na última versão e elas são e eu consigo operar meu ambiente sem problema algum. A indicação da FH é a última opção por se tratar da última plataforma tecnológica e apresentar muito menos inconsistência na operação, ou seja, no dia a dia da operação. Bom, pessoal, da nossa conversa, do nosso webinar era isso. Agora eu vou abrir o espaço para dúvidas. Eu vi que algumas pessoas já até posicionaram algumas dúvidas, mas eu queria que quem fosse posicionando essas dúvidas, colocasse novamente essas dúvidas lá no bate-papo, lá na abinha de bate-papo da apresentação, e conforme for aparecendo, eu vou respondendo. Primeira dúvida aqui, da Regiane Teixeira. As entregas que a SAP fez está relacionada ao ECC. Contudo, para o TDF, ainda não há uma visibilidade, visto que não foi publicada a nova versão do Guia Prático do FD e ICMS IPI. Há alguma sinalização? Boa pergunta. Falando do TDF, falando da adequação do TDF, ela é feita ali sempre em duas etapas. Elas nunca, tanto a Secretaria quanto a SAP nunca sincronizam essas duas entregas. Eu tenho hoje a adequação da NFE 4.0 como sendo uma adequação operacional, uma adequação transacional do meu dia a dia. E a adequação vindo pelo guia prático ali do FD e falando também da adequação da solução TDF da SAP, que é a solução responsável por entregas legais, ela vem num segundo momento, ela geralmente vem num segundo momento. Falando do TDF, recebendo essa informação, uma vez que eu aplico as notas e eu adequo as minhas novas tabelas e os meus novos campos, eu tenho sim a possibilidade de já transferir essa informação para o TDF, mas eu não tenho ainda a sinalização final do TDF perante as entregas do guia prático, as entregas finais do livro fiscal. Mas, sendo esse cenário fiscal da forma que ele vem atuando desde o passado, é muito viável que eles entreguem logo na sequência o guia prático e as adequações para entrega dentro do TDF. Uma próxima pergunta. Outubro é o último prazo para os fornecedores se adequarem à NFE 4.0?
Não, não é. Em outubro, qual é por que a gente falou de outubro? Porque em outubro podem ter empresas que já se adequem ao NFE 4.0 por uma questão de plataforma tecnológica ou adequação até um pouco já inicial, aqueles caras que já se adequam na virada da chave. Em outubro, agora eles que já podem se adequar, podem virar essa chave e emitir nota fiscal 4.0, eles já vão poder emitir. Mas eu sou obrigado a emitir nota na versão 4.0 até abril de 2018. O que a gente falou de outubro? Uma vez que vocês possuem fornecedores que emitam notas na versão 4.0, vocês precisam ter a sua plataforma tecnológica ou suas automações de entrada de mercadoria conseguindo receber essas notas e conseguindo automatizar o processo de entrada. Caso contrário, eu não consigo receber essas notas de fornecedores que porventura já tenham se adequado. Próxima dúvida, o código Anvisa, será criado um campo no mestre de materiais ou somente na NF, conforme foi passado na apresentação? O código da Anvisa será criado um campo no dados mestre de material ou somente na NF, conforme foi passado na apresentação? O que a gente tem de informação é que na NF existirá essa opção, esse local para preencher a informação, e no cadastro mestre de material, eu já tenho algumas opções de armazenar essa informação. Não vai ser por conta da nota fiscal 4.0 que existirá essa expansão no cadastro de material. Mas eu tenho a opção já de armazenar esse código Anvisa lá no mestre e traduzi-lo já à nota fiscal. Isso já é uma realidade. Diego, se eu tenho um pedido criado sem fundo de combate à pobreza e recebo um XML com fundo de combate à pobreza, como será tratado isso? Visto que eu preciso escriturar o que vier no XML e eu posso receber a NFE 4.0 com FCP e sem FCP. Como irão tratar isso na hora de escriturar a Miro? Boa pergunta. Falando do recebimento do FCP no GRC Inbound, uma vez que eu faço a atualização, ou seja, uma vez que eu aplico essas notas, eu vou ter automaticamente lá na pricing, lá na precificação do recebimento do pedido, eu vou ter esses campos destacados lá. O GRC, uma vez que ele faz essa entrada, dá a opção, lá na parte onde eu indico a linha e eu indico as quantidades, ele me dá a opção de eu ver como ele vai fazer esse mapeamento entre um ou outro. Ele automaticamente já vai preencher os campos colocados via SAP Note. Então, uma vez que eu posso ter criado um pedido sem o FSCP, mas uma vez que eu plantei a SAP Notes, ele vai aparecer as condições lá nas prices de MM, lá nas prices de recebimento de pedidos e de XML, e automaticamente ele vai fazer esse mapeamento entre um e outro. Podemos fazer em dois momentos, agora o recebimento e mais tarde a emissão? Sim, podem sim. Nós temos já clientes e já temos algumas estratégias montadas com alguns clientes da FH, onde a gente vai adotar essa opção. São clientes onde possuem um processo bem próximo com a automação de recebimento, onde a gente vai virar primeiro a chave dessa automação de recebimento e num segundo momento a gente já vai deixar preparado e vai virar a chave da nota fiscal 4.0 por mitigação de risco com a área de negócio, com o fisco. Márcio, FCP. Como a SAP tratou a obrigatoriedade prevista na legislação de cada estado para informar as informações nos campos de dados adicionais? A SAP ela trata essa obrigatoriedade dando a opção de eu mapear essas informações perante a ativação ou não do cálculo do Fundo de Combate à Pobreza por duas situações. Eu posso ativar esse cálculo via customização, via uma atividade mesmo de customização lá na SPRO, na famosa central de configurações do SAP,
eu também posso customizar isso, criar minha própria regra para ativar ou não o fundo de combate à pobreza através de pontos de ampliação no sistema. Da forma standard, eu tenho a opção de ativar ou não pelo meu cenário de negócio. Então, uma vez que eu tenho lá interestaduais, substituição tributária com interestadual ou ICMS interno, eu tenho as variações de processos já configuradas dentro da SAP e eu tenho a opção, através de customizing, através de parametrização, ativar ou não o cálculo da FSCP. Mas eu também tenho mais uma opção de customização, caso eu queira desativá-lo e ativá-lo apenas num cenário futuro ou quando eu fizer essa virada de chave lá num segundo momento. Eu tenho essa opção também. Bom, pessoal, acho que por hoje era isso que eu queria apresentar a vocês. Nós temos todos os nossos canais de contato aqui. Vocês podem nos procurar para mais dúvidas, nós podemos marcar sessões individuais, mostrar, fazer assessment dentro dos ambientes que tiverem interesse. Esse foi o nosso webinar, a apresentação. Houve uma perguntinha aqui só para acabar. Um prazo médio de implantação varia bastante, mas em geral ele fica ali entre 1 mês e meio e 2 meses, algo em torno disso. Bom, pessoal, era isso. Obrigado a todos, espero que tenham aproveitado. Quem tiver dúvida pode nos procurar, pode procurar a FH e a gente direcionar cada um dos temas. Muito obrigado, pessoal.